É muito comum eu ouvir pessoas jovens colocando a culpa em Deus quando se trata do seu relacionamento com a igreja. É incrível como as pessoas abrem mão da igreja, como as pessoas abrem mão do relacionamento com Jesus por conta de besteiras, por conta de coisas que não são a razão verdadeira daquilo. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Por que jovens crentes fracassam na igreja? Crentes fracassando dentro da igreja. Jovens crentes se perdendo dentro da igreja. O que é a igreja? Por que igreja? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto e Deus irá fazer o seu coração arder novamente pela paixão, pela obra dele. Deus te abençoe. Por que jovens crentes fracassam na igreja? E eu quero começar a pensar um pouquinho com você o que é a igreja. Nós iremos falar de igreja e instituição, e nós iremos falar da igreja que a própria Bíblia nos define. Sim, iremos tratar as duas questões. E é importante falarmos de igreja, porque nos nossos dias, a igreja e instituição tem sido bombardeada, a ponto de termos estatísticas no nosso país, onde as pessoas não acreditam na igreja. E isso, ao meu ver, é uma estratégia do diabo. Parte da culpa é nossa, sim, parte da culpa é nossa, como cristãos. Porém, o diabo também tem tomado proveito de tudo isso e constantemente está denegrindo a imagem da igreja, instituição. E é importante, então, nós olharmos, temos atenção para isso, para esta questão. Porque a igreja é algo sério. Igreja é o corpo de Cristo, e aí nós temos outras definições que iremos trabalhar aqui. Mas você precisa ter a atenção de, quando estiverem falando da igreja, você é o responsável em dar a verdadeira notícia da igreja. Não estou dizendo de brigar, de discutir, nós devemos fugir disso. Mas de dizer a verdade, somente a verdade, é responsabilidade nossa. Estão falando algo que não é real da igreja, você deve defender. Estão falando mal da igreja, se você concorda com aquele mal, provavelmente porque você não tenha todas as informações. Agora, se você tem todas as informações e sabe que aquilo que estão falando é verdade, a tua parte como cristão é no mínimo ficar de boca fechada. Porque estão falando de você. Eu tive uma experiência muito marcante, ainda na faculdade, e na minha sala tinha mais de 80 alunos. Eu me formei em administração com ênfase em logística na PUC, uma das primeiras turmas ali, e mais de 80 pessoas. E acabei ficando no fundo da sala, e lá no fundo da sala se reuniam os crentes. E a gente ficou muito amigo, e eu, apaixonado por Cristo, falando de Jesus, não perdendo a oportunidade. Antes de entrar na faculdade, eu já orava pelos meus colegas. Falava, Deus, eu não sei quem serão, mas eu já sei que eu vou ganhar eles para Jesus. Eu te peço isso. E entrei na faculdade e tinha um outro colega muito apaixonado por Jesus, e ele às vezes era mais rápido que eu. Ele chegava falando, e nós tínhamos na sala algumas pessoas extremamente inteligentes e cultas. Em uma dessas tentativas de abordagem para evangelizar, um rapaz virou para a gente e disse assim, cara, por que eu quero ir na sua igreja? Sendo que nem vocês se dão bem. Vocês falam tão mal entre vocês, por que eu vou querer ir para a igreja de vocês? E aí ele emendou falando assim, eu nunca vi um católico falando mal do católico, mas crente falando mal de crente, cara, tá cheio. E ele falou isso porque ele falava citando lideranças. E aquilo me marcou, porque foi um soco no estômago que eu fiquei envergonhado. E eu demorei para falar de Jesus para ele. Porque eu falei, como agora eu vou abordar? Por outro lado, nós devemos pensar que se a igreja não agir, qual é a solução do mundo? Qual é a solução do planeta? Você acha que a solução do planeta são instituições sociais? Tudo bem, distribuem pão para todo mundo, e aí, manda todo mundo de barriga cheia para o inferno? O que você acha que é a solução para o mundo? Um mundo
mais social, socialista, um mundo com uma comunidade de um governo só, ou um mundo com uma liderança honesta, uma liderança, isso. E aí, termina o fim da vida deles, todo mundo de barriguinha cheia, todo mundo monetariamente bem, e indo para o inferno eternamente? A única instituição separada para pregar a palavra de Deus, a única instituição que é responsável por levar vida, e vida em abundância, não só para encher a barriguinha, mas também para transformar a eternidade, é a igreja. E nós somos estas testemunhas. Você conheceu Jesus, não conheceu? Quantos conheceram Jesus aqui? Jesus transformou sua vida ou não transformou? Então, se alegre pela tua igreja. E eu quero começar falando para vocês o que não é igreja. Por que jovens crentes fracassam na igreja? E eu quero começar definindo com você o que não é igreja. Igreja não é um clube. E por isso que alguns fracassam. Porque igreja não é um clube. Eu não saio da minha casa para ir à igreja, o endereço, e chegar lá, e aí, vamos curtir a vida, pá, da hora, vamos lá, beleza, beleza, vamos só curtir, só curtir, só curtir. A igreja não é um clube, ou a igreja é clube? Você vê algum exemplo na Bíblia? Igreja, clube, clube, igreja, esporte, clube, igreja, bazar, clube, igreja... Não, igreja não é clube. E às vezes o jovem está confundindo a igreja com o clube, porque ele sai da casa dele para ter uma diversão na igreja. Isso não é igreja. Eu também quero definir com você que igreja não é para te agradar. Igreja não é mercado também. Jesus, em um momento de ira, chega chutando todas as barraquinhas, jogando os dinheiros no chão, e irado. Difícil. Você consegue montar uma imagem de Jesus irado? Você monta a imagem, eu não sei se acontece com você, acontece comigo. Eu monto a imagem de um homem irado com um chicote na mão chutando mesa, mas eu não consigo fechar o rosto assim e pensar, é Jesus. Eu não consigo. Mas ele irou-se. Irou-se porque estavam fazendo daquele local, daquela instituição, uma baderna, e não era mais uma casa de oração. Igreja não é para te agradar. A igreja tem um objetivo e um propósito, e não é ser clube, e também não é para ser um local agradável. Essa outra definição de local agradável eu acho que é a melhor, porque hoje em dia é muito comum terminar uma pregação e começam a levantar as plaquinhas. Hoje foi nota 10. Pastor Leandro, nota 10. Pastor Leandro, pregação de terça-feira, nota 8,5. Hoje ele não estava muito animado, não. Pastor Leandro, pregação de sexta-feira, nota 6,5. Não! Nós estamos entrando numa rotina onde tudo tem que nos satisfazer, onde tudo tem que nos dar prazer, onde tudo tem que ser para o nosso umbigo. E nós estamos transferindo isso para a igreja. A igreja não existe para te agradar. Isso não é igreja. A igreja, eu vou naquela igreja porque me faz bem. Eu gosto de ir lá. É legal, né? Por que você é membro daquela igreja? Porque é legal. Porque é da hora. Porque o pastor lá é legal. Porque a galera lá é legal. Porque lá só tem mulher bonita. A igreja não é um local para te agradar. A igreja também não é cemitério. E isso é algo que nós devemos pensar. Igreja não é cemitério. E eu usei uma figura, e imagino junto com você, de alguém dando uma martelada no dedo. Quantos já fizeram isso? Dando uma martelada no dedo. Irmão, você bate aqui, imediatamente vai aqui, não dói, não dá aquela... Dependendo
o jeito que você pega, dá aquele bim. Igreja não é cemitério. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem está do teu lado faz parte do corpo. Igreja é para trazer o alimento, é um local separado para abençoar as nossas vidas. Eu posso definir de duas formas igreja com vocês. A primeira forma é entendendo quem é a igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Endereço da igreja, Leandro Augusto da Silva Paiva. Eu sou a igreja. Agora nós devemos também entender a instituição igreja. A instituição igreja é um local separado para a reunião da igreja. Assim como existe um mercado especializado em vender comida, assim como existe o posto de gasolina especializado em abastecimento de carro, assim como existe a sorveteria especializada em sorvete, existe um local onde aquele local foi separado, normalmente consagrado, exclusivo, para ser a reunião da igreja, o corpo de Cristo. E aí, a igreja não pode ser cemitério. Primeiro, igreja tem que se pregar Jesus. Se não prega Jesus, vai matar alguém. Segundo, você lembra que uma das maiores e mais belas definições de igreja, que ela é o corpo de Cristo, e nós iremos falar disso, iremos ler o texto. Igreja é o corpo de Cristo. E aí, cada um em uma função. Pode um pé falar para a mão, eu quero ser mão. Você já viu? Alguma vez aconteceu uma greve aí no teu corpo? Manifestação dos dedos. Todos os dedos reunidos protestando, falando assim: queremos ser olho, queremos ser olho. Já aconteceu isso na vida? Não. Cada um com uma função, e isso tem uma parte totalmente importante. Agora, o que eu acho mais incrível é que a Bíblia fala assim: como pode o dedo estar se sentindo bem, sendo que o pé está mal? Como pode? E aí, irmão, eu quero que você comece a se lembrar um pouquinho dos seus instintos. Irmão, se eu tropeçar aqui, eu tropeço aqui, o que eu vou fazer imediatamente? Eu não entendi. O que eu vou fazer imediatamente? Bum, tropecei, o que eu vou fazer? Caí. Resposta número 1, caí. Alguém tem outra resposta? Hã? Usar as mãos. Tentar se equilibrar. Imediatamente o meu instinto humano vai tentar falar para o meu corpo: não cai! Correto? Para em pé! Se ajuda! Socorro! Imediatamente, é meu instinto. Quantos aqui já tiveram uma chance de machucar o dedo? Você está com o dedo na porta, assim, de repente, vem um vento e você... É assim ou não é? É instinto, é humano. Automaticamente você defende o teu corpo. Por isso que eu falo, igreja não é cemitério. Por quê? Porque você não pode mirar quem está aqui dentro e falar assim: tomara que morra. É a mesma coisa que você pegar e falar assim: eu vou arrancar esse dedo. Está entendendo? Ah, eu não gosto desse dedo. Tira ele, joga fora. Não, isso não é igreja. Igreja não é um lugar para ser clube. Igreja não é um lugar para te agradar. E igreja não é cemitério. Não é para matar ninguém na igreja. E nós devemos tomar todos esses cuidados, porque nós somos o corpo de Cristo. E muitas vezes podemos fracassar, porque o clube não está nos satisfazendo, porque a igreja não está nos agradando, porque a igreja está te matando, ou porque você está matando dentro da igreja. E nós devemos tirar isso, arrancar isso das nossas vidas. A igreja é algo sério. E eu vejo a igreja como a grande arma contra tudo de ruim neste mundo.
Eu vejo a igreja como a grande solução para este mundo. Eu vejo a igreja podendo ser aquela que vai transformar o cenário. Eu vejo a igreja como aquela que tem a função de ajudar, como aquela que tem a função de amar. Eu vejo a igreja como a última instituição séria da face da terra, a última organização séria da face da terra. E se você vive em qualquer daquelas três definições, você não será satisfeito, porque a igreja é um local de muita gente diferente. A nossa igreja é ainda mais diferente de todas. Nós temos ônibus, cada um em um bairro. Irmão, se você pegar uma igreja de bairro, é praticamente o mesmo padrão social. A maioria estudam na mesma escola. É quase que a mesma linguagem, você está me entendendo? Agora pega uma igreja igual a nossa, ônibus para mais de 100 bairros. Hoje uma localização que chama a atenção. Aí vem gente dos 4 cantos da cidade. Vem ou não vem? Cada um com uma vida social, cada um com um momento de vida, cada um numa condição cultural. É assim. E essa multiforme da igreja é a beleza de tudo. Porque se existe um lugar com muita gente, sem liderança, vira bagunça. Vira ou não vira? E aí nós temos algumas definições da igreja. Eu quero definir igreja com você no Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento é algo muito lindo de se ver. Porque você pega o início de tudo. Deus passeava com Adão. E o que era mais importante? Era a presença de Deus. Você pega Noé, Deus tratava com Noé, presença de Deus. Você pega Abraão, Isaac, Jacó, José, Deus tratava com estes homens. E aí vem Moisés. Deus chama Moisés e fala: eu quero que você liberte o meu povo, porque eu quero que eles sejam o meu povo, e eu quero ser Deus deles. E eu quero estar no meio deles, para que eles me prestem culto. E alguém pode pensar que isso é extremamente maldoso. Que Deus é esse que quer culto? Que Deus é esse que quer as coisas para Ele? Ah é? Então como é que funciona a sua vida? Como é que funciona o teu celular, o cabeçudo? Você compra um celular e ele não faz mais ligação. O que você faz com ele? Você compra um instrumento e aquele instrumento não toca as notas do jeito que você quer. Nunca fica afinado. O que você faz com ele? Você compra um óculos e ele passa a não fazer mais nada para você, ajudando a tua saúde. O que você faz com ele? Você compra um relógio e aquele relógio não vale mais nada. O que você faz com ele? E quem que é o dono de tudo isso? Ou seja, você compra um instrumento para você, para te servir. Correto ou não? Deus fez isso. Deus criou isso. Acontece que Deus, diferente da gente, não nos jogou fora. Deus, mesmo a criatura, mesmo a criação dele, voltando as costas para ele, ele preparou um plano de resgate, dando o filho dele, para que toda criatura, todo aquele que quiser ser nova criatura, tenha a chance de voltar a ter comunhão com ele. Olha como Deus é, amor ou não é amor? E tem muita gente falando isso. Se Deus é amor, por que você tem que ficar lá servindo a Ele? Acontece que a igreja não robotiza ninguém. Você tem o livre arbítrio. E não adianta vir falar de história, porque as pessoas querem medir a igreja antiga pelo lado pequeno da história, onde sim envolveu algumas tragédias, onde sim se envolveu em alguns escândalos, como até nos dias de hoje, infelizmente como nos dias de hoje, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. E Moisés então tem essa responsabilidade de montar um local onde o povo se reuniria para atrair a presença de Deus. Opa! Eu disse que o povo se reuniria para atrair a presença de Deus. E como era a igreja da época? Várias tendas em volta
do tabernáculo. O tabernáculo ficava exatamente no meio. Era como se pudéssemos imaginar esse local sem as paredes, com uma única porta. Dentro deste local, uma grande barraca, divididas em 2 espaços, fechada com cortinas. Em um local era o santo lugar, e em outro local o santo dos santos. Ali, no santo lugar, os sacerdotes podiam entrar. No santíssimo, no santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar, após fazer alguns rituais. E ele ficava ali, diante da Arca da Aliança, esperando a manifestação de Deus, a presença de Deus. E o povo ficava reunido no átrio. O que seria o átrio? Fora da tenda grande. Ou seja, imaginem que aquela quadra é o santo lugar, e o tatame da quadra é o santo dos santos. Então o sacerdote podia entrar ali, junto com o sumo sacerdote. No tatame só podia entrar o sumo sacerdote. E aqui era o átrio, o povo ficava aqui esperando a volta e o retorno do sumo sacerdote. E Moisés era marcado por Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que ele saía de lá resplandecendo a glória de Deus. E o povo se alegrava porque Deus havia se manifestado. Ponto, todo mundo voltava para casa feliz. Deus nos visitou. Depois isso foi passado a ser feito uma vez por ano. Dá para imaginar, irmão? Um culto por ano. E como era o culto? Ficavam-se lá, sei lá quantas horas. Daqui a pouco saiu o sumo sacerdote e falava: Deus nos visitou. E hoje você, ar-condicionado, pregação com multimídia, instrumento, som, microfone, carpete, banco, 1h30 de culto sentado, 2 horas de culto sentado. E aí a gente reclama ainda, misericórdia e graça, fala misericórdia. Tem o Santo dos Santos. E já no Novo Testamento, depois no Antigo Testamento, Salomão faz o templo também, dentro destas dimensões, dentro dessa, mais ou menos baseado ou próximo daquilo que era o tabernáculo, mas já em outras proporções. Agora vem o Novo Testamento, trazendo para a gente uma definição de igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler o verso 12 em diante. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui estamos tendo uma definição de unidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está entendendo? O seu corpo é um membro só? São muitos membros. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, como por exemplo, os nossos ouvidos. No caso, alguns ouvidos com brincos. Entenderam? Se eu cortar um pedacinho da sua orelha, a única coisa que vai acontecer é doer. Verdade ou não? Beleza, perdi um pedacinho da orelha.
Agora, porque achamos que tem um pouco menos de função, colocamos uma argolinha nela. Aí ela fica em destaque. Ouvi um barulho de brinco aí agora. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. Eu disse, em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha o versículo 26, que é importante. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Procurai, entretanto, com zelo, os melhores dons. Esta é a palavra de Deus. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo com muitos membros. Pode se sentar. Um corpo com muitos membros, cada um com uma função, todos em função da cabeça, e a cabeça é Cristo. Isso deve estar muito claro para você, deve ser muito claro para mim também. Um corpo com várias funções. Irmão, é impossível o teu corpo estar lutando entre ele. É impossível o teu corpo estar tentando mudar aqui os membros. Nós não somos Lego. Não. E mais, Deus, quem instituiu isto, para que cada um cuide, para que cuidemos uns dos outros, para zelarmos uns pelos outros. E a Bíblia diz, com uma função, não é possível estar alguém mal e todo o corpo estar bem. E isso acho que é muito claro e prático para todos, não é? Se alguém aqui está com um machucadinho, cortou a mão. Quem cortou a mão recentemente? Cortou a mão. Não incomoda? Incomoda demais. Às vezes você pensa assim, para que serve o meu dedinho? Só para coçar o ouvido? Já é uma boa função. Mas aí você corta o dedinho. Incomoda. Um cortinho de nada incomoda. Incomoda demais. E aí eu vejo como Deus é por revelar o que é a igreja dessa forma. Um corpo com muitos membros, cada um com uma função. Qual é a tua função dentro do corpo? E aí parece que existe uma discussão. Eu quero ser maior, eu quero ser o menor, eu quero ser orelha, eu quero ser pé, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Realmente isso deve acontecer. Mas cada um deve entender a sua importância dentro do corpo. Se você pegar, se eu desse agora para você 10 segundos para você escolher um membro do teu corpo para você perder, qual seria ele? Não tem jeito, você tem que sair daqui hoje cortado. Você tem que decapitar algum pedaço aí. Eu vou te emprestar um bisturi, um alicate, uma tesoura. E aí você escolhe. O que você quer tirar? E hoje eu falei essa palavra com os adolescentes, e os adolescentes falaram assim, e aí começaram a chutar, e eu questiono. Aí um deles disse assim, eu tiraria o cabelo. O Aragão já riu já. Aragão, você sente falta ou não sente falta do cabelo? Só no frio. Fala para um careca calvo, fruto do tempo, fruto do estresse, não camarada tipo
a gente assim que pega, manda passar a máquina e tal, mas pega um camarada e fala para ele: você é feliz por perder o cabelo? Não dá, é o nosso corpo, dói, deixa feio, é o meu corpo, não quero, não é assim? E por que nós, sendo igreja, não fazemos isto? De zelar, de cuidar do corpo. Eu estou querendo dizer que você tem que cuidar de quem está do teu lado, você está entendendo? Eu estou querendo dizer que você tem que ser um com esse aí, porque imediatamente, se eu tropeçar, eu vou defender o meu corpo. Se colocar o meu dedo numa porta, eu vou defender o meu corpo, é meu instinto. Eu não posso mutilar o meu corpo, você não pode mutilar o corpo. Jesus está nos ensinando isso. Você tem muito valor para mim, eu paguei um preço por você, paguei um preço por quem está do teu lado também. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós escolhemos um lugar, um prédio para chamarmos de igreja, porque nós estamos naquele lugar atraindo a presença de Deus. A nossa função coletiva é essa: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O povo do Antigo Testamento se reunia só por causa da presença de Deus, só por causa da manifestação de Deus. E às vezes acontecia isso com alguém morrendo. Lembram-se de Uzá? Davi carregando a arca da aliança, coloca a arca da aliança num carro de bois, numa carroça, e bois puxando. De repente, dá um desequilíbrio na carroça, a arca está caindo. Uzá vai segurar a arca, mas a arca era marcada pela presença de Deus, e ninguém poderia tocar nela, senão os escolhidos e separados. E Uzá vai colocar a mão e ele morre. Presença de Deus. Agora nós vivemos um tempo de um novo testamento, onde ele diz, o nosso Senhor e Salvador diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde ele diz: o véu do templo se rasgou. E agora há comunhão entre o homem e Deus, porque Jesus Cristo veio reconciliar todas as coisas, e por isso eu sou igreja, você é igreja, somos templos de Cristo, porque Ele veio nos salvar. Isso muda tudo. E aí, como é que você vai deixar a tua orelha ser decapitada, decepada? Não dá. Então olha para a orelhinha do lado e fala assim: ô, você, eu vou cuidar de você. Cuida aí, irmão, já não quis nem olhar, credo. Transforma, Jesus, transforma, por favor. Que a palavra alcance, em nome de Jesus. O que é igreja? Sabe, eu vejo igreja, uma imagem de igreja, algo mais ou menos assim: um monte de bonequinho de barro, unido, sabe? Todos reunidos com uma função, e a nossa função é atrair a presença de Deus. Irmãos, e atrair a presença de Deus, a única questão aqui é ter mais de 2. Por isso eu acho interessante a igreja. Nós estamos aqui num prédio chamado Fábrica 1000, um espaço para adolescentes e jovens, onde nós temos quadra de basquete, onde nós temos paredes grafitadas, estamos em cima de uma quadra poliesportiva, basquete, vôlei, futebol, temos tatame, temos mesas de jogos, temos cantina, temos sala para ensaio de banda, ou uma sala de ensaios, temos um laboratório de informática, temos uma sala para estudar a palavra de Deus, temos uma sala para fazer reunião, e um local para a galera. Venham, a estratégia foi essa, um local para a galera vir jogar futebol, venham jogar futebol, vir para praticar um esporte, venham para praticar esporte.
E entenda uma coisa: nós somos igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos, o que nós temos que buscar é a presença de Deus. E se tem 5 aqui que vêm se reunir por causa do futebol, se ele sai de lá com a intenção de vir aqui jogar futebol, ele pode pensar que ele só está vindo aqui por causa do propósito do futebol. Mas quem está aqui já é igreja, tem que mostrar para ele que o valor é que nós iremos atrair a presença de Deus. Dar culto. E aí eu faço algumas perguntas a vocês. Você é igreja? E o que é ser igreja? Ser igreja é templo. Você é um bonequinho de barro, mas você é templo de Deus. E como ser templo de Deus, como ser igreja, como ser morada de Deus? Eu te explico. A condição é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o teu coração se abriu para Jesus, Jesus vai morar nele. E você tem que transformar isso em uma ação. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Jesus. E você será igreja. Ser igreja aqui dentro, às vezes é fácil, mas tem gente que não consegue ser igreja nem aqui dentro. Porque ser igreja dentro da igreja precisa de uma condição. E a condição é entender a função do corpo. O corpo se reúne para quem? Para atrair quem? O corpo se reúne em nome de quem? Então você tem que ficar esperto. Porque você pode achar que é igreja dentro da igreja, e nem dentro da igreja você é igreja. Estão entendendo a minha trocada aqui? O que eu quero dizer é que você vem para a igreja, mas você não é igreja, porque você vem para a igreja porque é clube, porque você vem para a igreja porque é um local agradável, porque você vem para a igreja por algum motivo que não é a função do corpo, está errado, e você vai fracassar. Igreja ama ao Senhor em primeiro lugar, nega a si mesmo, pega a cruz e segue a Jesus. E aí nós nos reunimos para atrair a presença daquele que nós amamos acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E você pode sim achar que é igreja dentro da igreja e nem dentro da igreja ser igreja. Faz sentido o que eu estou falando ou não faz? Você sai da tua casa, toma um banho, gasta o teu caro perfume, pega o teu bendito celular, faz check-in na igreja, chega na igreja para atrair a presença de Deus, e você tenta atrair a presença dos outros, e você tenta trocar ideia com os outros, e você tenta avaliar o culto. Isso não é ser igreja dentro da igreja. Porque quando nós chegamos aqui, nós temos que dar a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. O nosso coração tem que se abrir, a nossa mente tem que se abrir, os nossos olhos espirituais precisam se abrir, os nossos ouvidos precisam se abrir e atrairmos a presença de Deus. Se é para aplaudir, devemos aplaudir a Deus. Se é para dançar, devemos dançar para Deus. Se é para gritar, devemos gritar para Deus. Senão nós estamos fazendo a coisa errada. Isso não é ser igreja, nem dentro da igreja. Outra questão que eu penso, não é igreja fora da igreja. Parece que isso tem sido mais fácil de ser. Você aqui é igreja. Você aqui é igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Hoje foi bênção. Oh, pastor, foi bênção demais. Até me comovi, até ofertei hoje até, nossa, Jesus amado, agora vai. Era tudo que eu precisava ouvir, pastor. Oh, louvado seja Deus pela tua vida. Homem usado, ungido. É um profeta esse homem. Oh, como eu gosto de ouvir ele. Ele mexe com a minha vida. Chega em casa, nada muda. Chega no trabalho, nada muda. Chega na faculdade, nada muda. Chega no namoro, nada muda. Chega em casa, pai de família, nada muda. Relacionamento com os pais, nada muda. Relacionamento com o vizinho, nada muda. Você não é igreja.
Deus não habita num troço desse. Pô, meu, você é ruim pra caramba. Teu linguajar não muda. Tuas atitudes não mudam. Então, peraí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, querido. Amar a Deus sobre todas as coisas. Implica em tudo, ou não? Todas as coisas tem alguma coisinha que a gente pode separar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Negar a si mesmo. Tem alguma parte que você pode esconder? Negar a si mesmo. Não é tudo? Ou é tudo? Você precisa ser igreja fora da igreja. Ser igreja dentro da igreja. Ser igreja fora da igreja. Nós devemos entender isso. Nós devemos entender isso. Nós devemos entender que igreja é o local onde pessoas imperfeitas são aperfeiçoadas por alguém perfeito. Profundo, hein? O que é igreja? O que é ser igreja? Igreja é o local onde pessoas imperfeitas são aperfeiçoadas por alguém perfeito. Você tem que ter isso claro na tua cabeça. Pessoas hoje, existe um índice de desigrejados, alto índice de desigrejados. O que significa ser desigrejado? É mais ou menos a gente quando falava que era católico. Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Male fez primeira comunhão. Fez primeira comunhão empurrando, porque dava bombom para a professora de catequese, e ela burlou suas faltas e você conseguiu pegar lá. Mas você nunca foi na igreja. E hoje tem crente evangélico gospel. Assim. Eu sou cristão, creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Qual igreja que você vai? Não, eu não vou em nenhuma igreja. Porque não existe igreja perfeita aqui. Oh, querido, lógico que não. Não existe igreja perfeita. Se a igreja tiver com uma pessoa lá, ferrou. Está ruim o negócio lá. Porque lá tem um pecador, vai dar confusão. E a igreja é um local de pessoas imperfeitas, que buscam o aperfeiçoamento, ou tem alguém aqui que já está plenamente aperfeiçoado? E nós estamos buscando esse aperfeiçoamento em Cristo. Alguns há mais tempo aperfeiçoados, outros não. Mas não se surpreenda se você não se espantar com o pecado daquele que está há mais tempo. Mas falando de pecado, vamos entender uma outra coisa. Irmão, eu já peco demais para cuidar dos seus pecados. Então deixa eu cuidar dos meus pecados, que eu já tenho muito trabalho para fazer. E você cuida da sua vida e dos seus pecados, que vai ser mais fácil de você ser igreja. Verdade ou não? Porque adianta a igreja chegar e falar assim, corta o dedo. Por quê? Porque o dedo está fazendo mal. Como é que o meu dedo faz mal para o meu corpo? Ele vai tentar me suicidar? É assim que funciona? A minha mão está doente. Minha mão está doente. É assim que funciona, irmãos. Agora, o problema do teu pecado é teu problema. E a consequência do teu pecado é teu problema. E o testemunho de você como igreja é o teu testemunho. Ai daqueles por quem vier os escândalos. Mas ser igreja e entender que é um lugar de pessoas imperfeitas, e nós temos que falar isso para as pessoas, porque antigamente falava, crente era um bicho doido, porque o camarada chegava e falava, você vai para o inferno queimar, eu já estou vendo. Irmão, nós viemos aqui para ser amor. Tem que falar, irmão, já falei para umas par de pessoas que elas iam para o inferno. Falei do amor, falei do amor, falei do amor, falei do amor. Aí eu falei do terror. Mano, você vai queimar no inferno. E o bagulho é louco. Mas tem gente que nem fala do céu, irmão, já quer fritar os outros no inferno. Ô, irmão, vamos ser amor também. Aí a pessoa, nossa, misericórdia, graça. Igreja é o local de pessoas imperfeitas. E nós devemos anunciar isso. Até porque as pessoas ficam com uma expectativa sobre as nossas vidas. Porém, nós somos os testemunhos de Cristo. Eu não sou perfeito não, mas eu estou tentando. Quem sabe um dia
chegamos ao nível do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem sabe? Mas eu estou gatinhando para lá, estou longe, e eu já tenho pecado demais para cuidar, então não vou cuidar dos seus. Às vezes, eu preciso te ajudar. Pastor é para tirar carrapato, carrapicho, falar para a ovelha: vai para lá, vai para cá, vem, olha o lobo! Sai na mão com o leão, sai na mão com o urso. Pastor. Mas e você? Ovelha? Ovelha não sabe nem berrar para outra ovelha para onde vai. Não é verdade? Aí tem a ovelha querendo: ô pastor, olha lá a tua ovelha. E aí a Bíblia fala: ei, tira o cisco do teu olho. Aliás, tira a trave do teu olho. Deixa o cisco no olho do outro que ele tira. Ei, igreja. Igreja é o local onde um monte de boneco de barro, chamado de igreja, se reúne em um prédio que eles chamam de igreja. O local onde nós nos reunimos para atrair a presença de Deus. Igreja é onde nós manifestamos o nosso amor a Jesus Cristo. É a ação de Deus. Por isso eu digo a você: eu sou igreja, templo e habitação de Deus. Quantos mais são igreja, templo e habitação de Deus aqui? Você pode falar isso? Eu sou igreja. Não, mas só as igrejas vivas, com vozes poderosas, que entenderam, que se sentem felizes por ser igreja, porque ser igreja significa que você é salvo, que você vai para o céu. Então, só se você entendeu isso, eu quero convidar você a dizer: eu sou igreja! Eu sou igreja! Aí parece que tem igreja aqui. Igreja, a igreja tem algumas promessas lindas. Promessas maravilhosas. O que é igreja? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então por isso eu digo: eu sou igreja. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso eu digo: eu sou igreja. A necessidade de uma congregação, a necessidade de um local, está na Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, não abandonando a nossa congregação, não abandonando o local onde nós nos reunimos, como é costume de alguns. Antes, motivemos uns aos outros, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: irmãos, nós não podemos sair da congregação onde um está fortalecendo o outro, onde um está motivando o outro. Nós devemos ficar firmes, até porque nós estamos vendo os últimos dias. Fiquem mais firmes por causa dos últimos dias. Um local separado para a reunião da igreja, um local separado para a congregação, um local separado para o corpo de Cristo, muitos membros, cada um com uma função, mas todos ligados, conectados com o cabeça que é Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que eu fosse igreja dele. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que você fosse igreja. Por isso eu digo: eu sou igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Eu vibro com este texto. Quando eu vejo escândalos, quando eu vejo o nome da igreja, tem pessoas tentando denegrir a imagem da igreja, tentando denegrir o nome igreja, eu olho para este texto aqui e eu vibro com ele e entendo: a promessa de Deus se cumprirá. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus e Pedro conversando. Jesus diz: eu te digo, tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu não sei como você enxerga esse texto, mas não significa que a igreja está trancando o portão. Significa que o inferno está com o portão trancado e a igreja está avançando em direção aos portões do inferno, e os portões do inferno não prevalecerão contra a pressão da igreja, não prevalecerão contra a ação da igreja, porque a ação da igreja é Deus manifestando o amor dele por todas as vidas. As portas do inferno não prevalecerão. Não importa na mão de quem, não importa com que notícia, a verdadeira igreja prevalecerá. E ai daqueles que mancharem o nome da igreja. Misericórdia para longe de mim. Eu sou a igreja. E não existe nenhum corpo mutilando-se. Porque quando isso acontece é loucura, é suicídio. Não fale mal de nenhuma igreja, não fale mal de nenhuma instituição chamada igreja. Não fale mal de nenhuma igreja, não fale mal de ninguém. Não fale mal de nenhuma instituição, é não falar mal de nenhuma outra igreja. Seja a placa que for, seja o pastor que for. Redes sociais, batendo em igreja, irmão, exclui. Não se manifeste. Excluir alguns, excluir o camarada que veio aqui pregar e falou mal de igreja, sai do meu Face, sai do meu Insta e nunca mais te chamo aqui. Igreja é coisa séria. Não foi ele que comprou, não foi outro que comprou, não é bispo, não é pastor, não é papa, não é padre. Igreja, quem pagou foi Jesus Cristo. E é com ele que vão resolver. Mas você, irmão, ovelha desse rebanho, fica quieto. Não fale de nenhum pastor, porque Deus é ciumento. E nós não sabemos a verdade. Nem se é, nem se não é. E se falarem alguma coisa, pergunte para a pessoa: você deu dinheiro lá? Tudo envolve dinheiro na igreja, não é verdade? Você deu dinheiro lá? Não, nem eu, então nós não devemos falar nada. O povo que deu dinheiro lá, que resolva com ele. Verdade ou não? Ah, parece que lá está rodando não sei o quê. Você foi lá? Não. Então, irmão, você tem igreja? Tem. Irmão, ore por eles. Uma vez no seminário, eu dentro do seminário, eu tive 2 discussões em 2 seminários diferentes. Um seminário, tinha um pastor que ficava, era devocional, ele tinha 15 minutos para fazer devocional, ele emendava 3 matérias e às vezes o cara ficava o dia inteiro com a gente. Irmãos, a devocional do cara era deprê total. Um dia eu orientando jovens, peguei 2 jovens que eram de uma igreja, e os caras estavam arrebentados, moídos. Falavam-se, era tanta acusação dentro da igreja, nos cultos, nas ministrações, que o camarada achava que ele nunca mais receberia o perdão de Deus. E eu a semana toda tentando ajudar aquele jovem. Cheguei para dentro do seminário e o pastor começou. E acusação, e santidade, e não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz assim. Pode falar. E aí eu sabia que a cobra ia fumar. Mas daí eu fico nervoso, eu comecei a tremer, minha boca começou a puxar, eu quase estava espumando assim. Verdade, comecei a tremer. E aí eu soltei o verbo. Falei, professor, essa tua devocional está enchendo o saco. Porque eu venho aqui estou me formando para seminarista, e você, sendo professor e líder dessa sala, só fala mal de igreja. Deus me livre! Você vai matar a fé dos outros? E o seminário tinha 9 alunos daqui da igreja. Aí virou briga, irmão. Todo mundo ficou corajoso. E foi butinado para tudo quanto é lado. E aí eu vi que badernou, eu fiquei quieto e deixei quieto. Eu só levantei. O que, irmão? Não entendi. Não, falei, cara, pelo amor de Deus, para com esses devocionais.
Professor, o senhor tem 15 minutos, nós viemos aqui para aprender. Não estamos aprendendo nada, estamos aprendendo que igreja é um local horrível. É mata pastor, cemitério de pastor. E que por causa dessa mentalidade de vocês, porque eu nunca vi Jesus ser igual a vocês, a maior manifestação de Jesus versus um pecador é ele e a mulher adúltera. E ele pega e pergunta para os que estão apedrejando: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Pô, a mulher foi pega em adultério, Novo Testamento, tinha que matar. E vem Jesus e fala assim: não, vai, não peques mais. Quem prova que aquela mulher nunca mais pecou? E mesmo assim Jesus não a condenou. E a igreja, dedão na cara. Também sou totalmente contrário ao pecado. Fica se arrebentando porque quer, não é porque é graça, de graça, então vamos badernar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 4, verso 1 diz: vamos pois pecar porque existe a graça? Vamos, pois, ficar pecando porque Deus vai nos perdoar? Mas eu acho que tem uma escala aí. É a mesma coisa que o tratamento de um filho, pai e filho. Se uma criança vem aqui e vem para cima desses pallets, derruba o pallet, derruba a televisão. Alguém vai matar a criança? Agora, se um camarada com mais de 18 anos fala: eu vou derrubar aquela televisão. O cara vem aqui e derruba. Vocês me seguram, irmão. Não é assim? A Bíblia fala que existe leitinho espiritual, que os apóstolos não podiam dar comida, ou seja, existe aí. Mas a grande arma que a igreja tem e o mundo não tem se chama amor. E eu não vou matar meu filho porque ele derruba isso, nem quando ele fizer 18 anos, nem quando ele fizer 30, nem agora com 2, nem com 3. E você acha que Deus sai matando os filhos? Na outra discussão, estava num seminário lá em São Paulo, e o professor era de religião, seitas e heresias. E o danado só falava das igrejas evangélicas. Eu falei: eu estou dentro de uma seita então. Só falava da Universal, pau na Universal, pau. Um dia, eu acho que o meu almoço não estava legal, sei lá. Sei que eu fui irado para aquela aula. E eu sentei, e eles começaram a falar, e eu eu ficava inquieto, não era assim, mas agora eu sou. Aí eu fiquei inquieto, me virava, e aí eu marquei no relógio, quanto tempo de aula. Levantei a mão. Todo mundo falou, eu nunca me manifestava em sala, e eu levantei a mão olhando para o chão. Fiz assim mesmo. O professor falou: você, você. Então, professor, fazem exatamente 40 minutos que nós estamos falando mal da Universal. Eu queria sugerir que a gente fizesse pelo menos 5 minutos de oração por eles. Porque enquanto nós estamos aqui tentando aprender alguma coisa, eles estão lá no meio da África, lá no Nordeste, eles estão abrindo igreja em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é beco, e estão transformando a vida de pessoas, porque o meu vizinho era um alcoólatra, era viciado, eu vi ele cambaleando na calçada, e hoje ele é obreiro dentro da Universal. Então eu creio que Deus está fazendo alguma coisa lá. E ai daqueles por quem vieram os escândalos. Vamos orar? Nisso eu não terminei de falar tudo isso nessa calma, né? Na hora que eu falei: vamos orar 5 minutos, o bagulho ficou louco lá. E o professor deu uma sapatada em mim que era para... tentou me arrebentar de todos os lados. Mas eu olhei para ele e falei assim: Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. De boa. Eu quero que você entenda que você é igreja. Igreja é Deus em ação através de você. Eu vou falar de novo. Igreja é Deus em ação através de você. É você atraindo a presença de Deus, e assim Ele se manifesta. Nós nos reunimos para atrair a presença de Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos para atrair a presença de Deus, Ele se manifesta. Deus se manifestando através de você. É Deus manifestando o amor para esta cidade, para a nossa nação, para o nosso país.
Deus quer agir através de você, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ser igreja é buscar o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ser igreja é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. E a Bíblia diz aos jovens, solteiros, que cuidem da igreja. E diz aos casados que cuidem de suas casas. E hoje eu vejo um grande fracasso na vida dos jovens. Um grande fracasso na vida dos casados. Porque eu vejo os casados priorizando a igreja. Os casados abarrotados de coisa dentro da igreja. E os solteiros. Uma inversão de valores. Estamos destruindo famílias. Para tudo quanto é lado. Casados buscando em primeiro lugar. Achando que estão buscando e destruindo suas famílias. E os solteiros. Não querendo nem saber da igreja. Nem se importando com a igreja. Está tudo errado. Você é responsável por esta obra aqui. A Bíblia chama os jovens de fortes. A força. Quantas vezes você, se é da antiga, ouviu os pastores falando assim: a mocidade é a força dessa igreja. Quem ouviu isso já na vida? A mocidade, os jovens são a força dessa igreja. Hoje, cadê a força da igreja? Está dormindo. Está no socialzinho. Está na capacitação para empregar. Está no namoro. Está na tentativa de namoro. Está no desespero do namoro. E a igreja? Irmão, ninguém está nem aí com nada. Ninguém está nem aí com nada. Se falar, galera, reunião 7h30 para a gente carregar banco. 7h30 da noite, né, pastor? 7h30 da noite para carregar banco. Tá bom, não posso. Agora se fala, galera, 6 horas da manhã, vamos para o Hopi Hari. Eu já fiz isso aqui. 40 inscrições. Amanhã abençoado do Hopi Hari, adivinha o que aconteceu? Chuva. Pensei, vou ter que pagar o ônibus. Vim aqui, 40 pessoas para ir para o Hopi Hari. Irmão, mas era chuva e cedo. Estava todo mundo aqui esperando. Todos os solteiros. Por que será que fracassamos e estamos dentro da igreja? Fracassamos porque estamos dentro da igreja e não sabemos ser igreja. Fracassamos porque estamos dentro da igreja e não somos igreja fora da igreja. Fracassamos porque estamos querendo ser igreja e não entendemos a nossa função. A tua função é cuidar da igreja em todos os aspectos e sentidos. E você buscando em primeiro lugar, meu irmão, você buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Você pode ser feio, e você fica tafuiado dentro da igreja fazendo em primeiro lugar o reino de Deus. Vai acontecer milagre na sua vida, igual aconteceu na minha, irmão. Para eu poder namorar tinha que ser milagre dos grandes. Eu não chegava em ninguém, eu era tímido, você não tem noção. O milagre aconteceu porque eu estava na igreja. Tafuiado dentro da igreja. E aonde a abençoada me viu? Na igreja. Está entendendo? Pastor, eu não consigo chegar nas meninas. Irmão, vem para a igreja. Passa pano, limpa vidro, corre, leva água para o pastor, limpa o banco do pastor, limpa o carro do pastor, limpa o carro do porteiro, limpa, irmão, faça, ora e Deus vai te revelar o que você tem que fazer. Pai amado, o que eu preciso fazer agora? O que está sujo? Irmão, eu te apresento um espaço que você vai ver que você vai prosperar. Primeira esquerda. Aí você abre o olho e vai apalpando assim, para não cair. Você, irmão, é você. Deus quer usar você. Vamos tirar o fardo daqueles que estão casados. Senão o marido começa a reclamar com a esposa, você só fica na igreja. E os dois são da igreja, o pior que fala isso. Vamos aliviar. Pastor, mas eu não tenho tempo. Irmão, então,
Vamos conversar. Deixa eu fazer um atendimento. Você é a igreja. Você é a igreja e você precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, não dá para ver o dedo definhar e não fazer nada. Como corpo, não dá para ver que o olho tá machucado e ficar de boa, dando tchau. Oh, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. O olho está ferrado e eu estou numa boa. Não dá, não dá. Você é a igreja. Não dá para ser igreja numa cidade como a nossa, com um monte de balada, com um monte de shopping, e a gente cruzando os braços, deixando os jovens dessa cidade indo para o inferno. Não dá! Como você consegue dormir? Ô pastor o que, irmão? Faz 2 anos que você está na igreja, você não cresceu? Ô pastor, o que? Faz 5 anos e eu tenho que ficar dando leitinho para você? Tem gente que vive de papinha. Para, irmão, vamos crescer. Vamos ser igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer contra nós. Eu estou falando para você viver experiências com Deus. Busque os dons. Deus não vai te dar nenhum dom para você ficar na frente da televisão. Deus não vai te dar nenhum dom para você ficar alisando o celular. Deus vai te dar dom para você trabalhar, querido. Pergunta para mim como era fazer evangelismo no Vida Nova, no Samambaia, no CDHU dos Amarais, como era fazer evangelismo em bairros que eu nem conhecia. Quanto tempo de oração eu tinha? Irmão, eu orava pra caramba, porque eu tinha medo de encontrar um encapetado e tomar um pau de encapetado. E quantos encapetados eu já vi na vida? Irmão, graças a Deus não foi muito. Eu queria que Deus usasse minha vida para cura. Como é que eu ia ser usado para cura, sendo que eu não orava pelos enfermos, nem sabia quem estava enfermo, que se tivesse enfermo eu ia para lá? Claro que não. Como que Deus vai te dar esse dom? Ah, eu acho tão bonito pregar a palavra, um dia eu queria como? Tu não lê a palavra, não fala nada. Deus quer usar você, igreja. Eu sou a igreja. Você, igreja, e nós temos que entender qual é o comando da cabeça, o que Deus quer de você. Eu tenho uma proposta. Igreja é a ação de Deus. Igreja é a manifestação de Deus. E se você estiver manifestando a presença de Deus, significa que você está amando a Deus sobre todas as coisas, e você está fechando portas para o pecado, você está fechando portas para o teu passado, você está se protegendo. Eu tenho uma proposta para você, mas eu não sei se vocês vão aceitar. Mas eu tenho uma proposta. Irmão, essa igreja tem pelo menos mais uns 200 jovens da sua idade. Verdade ou não? Pelo menos mais uns 200. Quantos aqui estão empolgados com a série de mensagens, empolgados com a palavra? Quantos aqui conseguem visualizar o que Deus está fazendo aqui e conseguem imaginar um acampamento? Acampamento, irmão, é 24 horas com Cristo. Porque a gente vai dormir pensando no culto de amanhã. A gente acorda pensando, vai ser demais o culto. Termina o almoço, você fala, nossa, à noite tem culto da fogueira. Você se arrebenta, mas você pensa, daqui a pouco vai ter o culto da fogueira. Aí termina o culto da fogueira, você está aquele bagaço, você está voando. E você fala, graças a Deus não acabou, amanhã tem mais. E aí você vai ver a surpresa de domingo de manhã. Aí você pega, você vai sair domingo de manhã daquele lugar, trêbado, chapado do Espírito Santo de Deus. Você vai ver. Quantos estão sentindo esse negócio? Quantos estão, vai ser. Quantos estão assim, na expectativa? Irmão, muito mais do que pedimos ou pensamos é o que Deus tem preparado para nós. Agora imagine você nessa empolgação, domingo, catando uns jovens pelo colarinho. Você já fala, e aí, você é a igreja ou não é? Lógico que não, né, irmão? Ô, querido, você é a igreja? Cara, você ficou sabendo das pregações aí, da série? Você está sabendo do acampamento? Irmão, é incrível, tem
camarada nessa igreja, que faz 10 anos que está na igreja, e não sabe que eu fiz um acampamento na vida. É incrível. Tal é a atenção. Agora, se eu tiver 70, 80 jovens fazendo um auê nessa igreja, ação. Você se sentindo útil dentro do corpo. Não é assim? Pô, estou fazendo alguma coisa. E você propagando o reino de Deus. Porque tem gente, domingo, que vai estar aqui, que falta só um. Vamos, cara, eu vou. A maioria das pessoas com mais de 19 anos falam assim, eu não conheço ninguém. Camarada, 19 anos, já viveu tanto na vida e vai falar que não conhece ninguém. Mas tem esse negócio. Então vamos expulsar esses capetas. Eu aprendi algumas técnicas. Então a pessoa fala assim, nossa, pastor, queria tanto ir no acampamento, mas não conheço ninguém. Verdade, verdade, prazer, Leandro. Eu estarei lá. Então, você já conhece alguém. Muda ou não muda? Só que daí o cara se ferra, porque eu fico pregando. Agora, se você fizer isso, pô, você não conhece ninguém? Prazer, Leandro. Vamos junto, cara. Posso marcar seu WhatsApp? Pode. Vamos junto. Muda ou não muda? O que vocês acham? Eu sou igreja. Eu também. É nós. Tem mais igreja aqui? Não. Igreja é movimento, corpo é movimento. Você quer ser um corpo parado? Você tem que morrer. Eu sou igreja. Deus em ação. Deus em ação. Eu atraindo a presença de Deus e a manifestação de Deus em amor aqui, ó, agindo. Quem é a igreja? Irmão, você quer se envolver nessa igreja? Arregaça as mangas, porque essa igreja é assim. Eu fiquei 1 mês vindo nessa igreja, não conhecia ninguém e me sentia um peixe fora d'água, a ponto de ficar parado numa escada lá na antiga igreja por 1 hora e ninguém vir conversar comigo. E eu conhecia 2 pessoas na igreja, uma que trabalhava à noite e a outra era uma moça. E eu ficava perto da moça e o pessoal achava que eu estava namorando com ela. E eu falei, eu estou prejudicando a moça e ela está me prejudicando também. E aí não, pode ir, fica tranquila, pode ir, pode, irmão, fica à vontade. Mas ninguém encostava. E aí um culto de domingo, e aí tínhamos 2 cultos de domingo. Terminou 7 horas da noite, eu fiquei das 7 às 8 esperando. E eu fiquei contando, o pessoal passando. Quase isso, estou falando sério. Fiquei 1 hora plantado, ninguém falou comigo. Eu fui embora de busão da igreja, triste, e pensei no meio do caminho, nunca mais eu volto aqui. Que igreja chata. Euzinho da Silva. Fui para minha casa, mas eu fiquei pensando, nossa, mas eu gosto tanto da pregação do pastor Rafael. Eu vou toda terça-feira. Eu ia de domingo, de terça. Falei, agora só vou de terça também, só de raiva. E só quando o pastor Rafael pregar. E vim. E aí teve acampamento de carnaval aqui, retiro de carnaval. O retiro dessa igreja era 9 horas da manhã, pregação até 1 da tarde, terminava a pregação até 2h30, era o lanchão, bandejão, sempre o mesmo cardápio, arroz, carne de panela, feijão, mas um cheiro, dá para sentir o cheiro, não dá, Make? Nossa, cara, senti, né? Era o mesmo cardápio sempre. Comia, voltava para a capela, um barracão assim, para 1000 pessoas, no carnaval, um calor, pregação, até 6 horas da tarde. Terminava, janta, voltava, pregação, até 9h30 da noite. Era o nosso retiro. Agora você vai, tudo diferente. O lado bom, mas tem um lado ruim. E aí eu fui no retiro de carnaval, e algumas pessoas, e eu estava com 20 anos, e eu andava com os adolescentes, era o único povo que dava moral para mim, e eu sentia vergonha, porque eu estava assim andando, e vinha tudo, parecia uma galinha com os pintinhos, eu me sentia assim, eu e o eterno Tito, o Tito era o único que tinha a minha idade, mas o Tito, quem conhece o Tito sabe, não? E aí vinha a galerinha. Eu falei, não sou dessa igreja.
Saí e comecei a orar: Deus, eu preciso de uma igreja. Isso foi em fevereiro. Deus, eu preciso de uma igreja. Deus, eu preciso de uma igreja. Deus, eu preciso de uma igreja. Preciso servir. Eu em casa, no meu quarto, ajoelhado: Deus, eu preciso de uma igreja. Deus falou assim: esta é a tua igreja. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Esta é a sua igreja. Eu de olho fechado vi o ônibus da igreja passando assim, ó, Igreja Batista Nacional. Cara, eu fiquei tão feliz que eu pulava no meu quarto, que eu quase batia a cabeça no teto. E voltei para a igreja. Um mês de igreja, eu conhecia todo mundo, e todo mundo me conhecia. Essa igreja sempre foi uma igreja de contar história. E o pessoal vinha perguntar para mim das histórias dessa igreja, porque achavam que eu era dessa igreja fazia tempo. Deus mudou. Mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa. A minha oração era: Deus, eu quero te servir, mesmo que seja para limpar o banheiro, para cuidar de papel higiênico, que eu quero. E eu não sabia que aqui tinha um ministério assim. E o primeiro ministério que eu fui servir, cuidar do banheiro. E eu limpava o banheiro de casa, e eu limpava o quarto de casa, fazia nada. Em casa dava um pau danado para trocar o galão d'água, sabe? De 20 litros, dava um pau danado. Quando eu ia cuidar do banheiro da igreja, tinha lá, o bebedor ficava lá perto do banheiro. Era o dia que o povo mais bebia água. Eu trocava 6 galões de 20 litros, eu ficava impressionado, porque eu olhava os outros e os outros não trocavam, mas eu tinha que ficar trocando. O que eu quero dizer? Deus ouve sua oração, viu? Falei: Deus, eu quero te servir até no banheiro. Fui. E passei por todos os ministérios dessa igreja. Dancei, fui para o teatro, fiz tudo, irmão. Tudo que você imaginar. Só não participei de tudo. Coral, dança, tudo. Louvor. Não participei do louvor, mas fazia parte do coral. Essa igreja é assim. Se envolva, e aí você vai fazer amizades. Eu sou a igreja. E mais uma coisa, hashtag, chega de fracasso, irmão. Chega de fracasso. Entenda que você é a igreja, dentro da igreja e fora da igreja. Entenda que a sua missão é cuidar da igreja. E quando nos reunimos, temos uma única função: atrair a presença de Deus. Por favor, se coloque em pé. Santo Deus, eu abençoo estas vidas, eu abençoo este corpo precioso que é a tua igreja. Eu abençoo, Senhor, e te peço em nome de Jesus, cuida de cada um destes. Deus, capacita cada um destes. Deus, que o Senhor se manifeste através deles. Que eles busquem os melhores dons, que eles busquem os maiores dons, que eles busquem, Senhor, estar te servindo com todo entendimento, com todo ser, amando ao Senhor, vivendo a palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que possamos ser igreja dentro da igreja, que possamos ser igreja fora da igreja, e que possamos agir levando a tua palavra e o teu evangelho. Deus, eu abençoo estas vidas e peço a cobertura do teu sangue. Deus, eu sei que se eles não fracassarem nisso, a vida profissional será cuidada por ti, a vida amorosa será cuidada por ti, os sonhos, os desejos se realizarão, porque o Senhor é o Deus cuidadoso e que realiza, satisfaz os desejos dos nossos corações. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, como o Senhor tem nos perdoado, e nos ajuda a ser tua boca, a ser a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.